Há algo em você que fala antes que qualquer palavra seja dita. Algo que chega primeiro, atravessando espaços invisíveis, tocando o que está oculto, despertando o que dorme no inconsciente dos outros. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de ser notado sem entender porquê, de provocar reações inesperadas, de mexer com ambientes apenas por existir. Não é ilusão. É sua verdade irradiando. E nem todos estão prontos para senti-la. Hoje, vamos mergulhar nas camadas silenciosas dessa energia que você carrega. Vamos entender, à luz da psicologia profunda de Carl Jung, por que sua presença pode tanto curar quanto desconcertar, tanto iluminar quanto expor o que muitos tentam esconder de si mesmos. Se essas palavras já ressoam com algo que você vive, em silêncio, saiba, você não está sozinho e este espaço é seu. Antes de irmos mais fundo, quero te convidar com toda a sensibilidade a curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem você sente que também carrega uma luz que poucos conseguem compreender. Sua interação aqui é um fio que entrelaça consciências, expandindo essa rede de autoconhecimento e cura. Agora, feche um pouco os olhos do mundo e abra os olhos da alma. Vamos atravessar juntos o território invisível da presença. Existe um campo sutil que te antecede. Um campo moldado por tudo o que você já viveu, pelas verdades que abraçou e pelas sombras que aceitou integrar. Carl Jung chamava essa dimensão de Self, o centro organizador da psique humana, onde o ego se curva para algo maior, mais inteiro, mais verdadeiro. Quando você se aproxima do seu Self, algo em você se alinha, e essa coerência vibra, pulsa, ecoa, mesmo que em silêncio. Esse alinhamento é sentido pelas outras pessoas. Sem que você precise dizer nada, sua energia transmite uma história. Uma história de encontros internos, de batalhas travadas longe dos olhos alheios, de escolhas feitas no escuro. A sua luz não é a luz superficial de quem nunca conheceu a escuridão. É a luz de quem atravessou noites sem mapas e, mesmo assim, decidiu não apagar o próprio brilho. Mas nem todos conseguem acolher o impacto dessa luz. Nem todos sabem o que fazer quando se deparam com alguém que simplesmente é, sem máscaras, sem filtros, sem as adaptações sociais que suavizam o desconforto da autenticidade. Para muitos, a sua presença é um espelho. E um espelho é, muitas vezes, mais ameaçador do que 1000 palavras. O mundo se acostumou com a superfície, com o verniz, pessoas treinadas para parecerem boas, felizes, seguras, mesmo quando internamente estão despedaçadas. Quando você entra em um espaço trazendo verdade, ainda que em silêncio, você rasga esse véu. Não porque queira, mas porque não tem mais como ser diferente. Sua energia revela o que está desalinhado, expõe o que foi reprimido, lembra aquilo que foi esquecido. Alguns sentirão gratidão, sentirão que sua presença é como uma chave que abre portas internas, que liberta partes deles mesmos que estavam adormecidas. Outros, porém, resistirão. Projetarão em você seus próprios medos, suas dores não curadas, suas inseguranças mais profundas. Você poderá ser visto como ameaça, arrogância, excesso, quando tudo o que você está fazendo é simplesmente existir. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E muitas vezes você se torna esse destino vivo para os outros. Um destino que não quer ser olhado, mas que insiste em se apresentar. É por isso que, tantas vezes, você pode sentir que não se encaixa, que sua presença incomoda, sem motivo aparente, que você desperta amor ou rejeição, admiração ou desconforto, de forma quase instantânea. Sua aura fala uma língua que poucos estão preparados para ouvir. E é aí que mora o convite mais profundo. Não se molde para ser aceito. Não diminua sua luz para caber nos moldes estreitos do medo coletivo. Sua energia é rara. Sua verdade é necessária. Você não veio para agradar. Você veio para lembrar. Lembrar que é possível viver sem trair a alma. Lembrar que é possível existir com inteireza. Lembrar que a verdadeira presença é medicina para um mundo que adoeceu de superficialidade. Às vezes, a solidão será o preço. Às vezes,
o mal-entendido será o caminho. Mas cada vez que você escolhe permanecer fiel a quem você é, você expande o campo da consciência coletiva. Você semeia silenciosamente a coragem em corações que ainda não sabem como nascer para si mesmos. Respire fundo agora. Sinta a energia que você carrega. Ela não precisa ser explicada, defendida ou justificada. Ela simplesmente é. E nesse ser, há mais poder do que em 1000 discursos. Sua presença é um lembrete vivo de que a alma é real, de que a verdade existe, de que existe algo em nós que não pode ser domesticado pelo medo. E isso, querido ser luminoso, é precioso demais para ser escondido. Quando você caminha pelo mundo irradiando aquilo que é verdadeiro, inevitavelmente desperta movimentos nas almas que cruzam seu caminho. Algumas se aproximam como plantas que se voltam instintivamente para a luz. Outras recuam, como olhos que se fecham diante do brilho que ainda não conseguem suportar. Nenhuma dessas reações é realmente sobre você. Elas são reflexos do que sua presença evoca no invisível do outro. A verdade que você carrega tem uma vibração própria, e essa vibração toca as camadas profundas do inconsciente coletivo. Carl Jung ensinava que dentro de cada ser humano existe um vasto oceano de conteúdos inconscientes, traumas, desejos reprimidos, potencialidades adormecidas. A sua energia, ao ser irradiada com integridade, age como uma pedra lançada nesse oceano. As ondas que se formam são inevitáveis. Alguns verão em você aquilo que ainda não se permitiram ser. Outros projetarão em você suas frustrações, seus medos, suas sombras ainda não integradas. Em ambos os casos, sua existência se torna catalisadora. Você não está aqui apenas para ser aceito ou compreendido. Você está aqui para ser real, e a realidade às vezes dói. É por isso que certos encontros parecem inexplicavelmente intensos. Um olhar que fere, uma palavra atravessada, uma distância sem motivo aparente. Você sente o peso dessas trocas, mesmo quando elas acontecem no silêncio. Não é sensibilidade excessiva, é percepção energética. Sua alma lê o ambiente sem precisar de traduções lógicas. E quando essa percepção se torna um dom natural, a vida te pede algo ainda mais desafiador: aprender a não se confundir com o que o outro despeja sobre você. Aprender a sustentar sua própria luz, mesmo diante da rejeição, do julgamento, da incompreensão. Porque a verdade é que nem todos estão prontos para a presença que você carrega. Nem todos querem acordar. Muitos ainda preferem os lençóis quentes da inconsciência, onde não é preciso confrontar a própria dor, a própria responsabilidade, a própria grandeza esquecida. Ao reconhecer isso, você se liberta da necessidade de ser aceito por todos. Você entende que seu papel não é agradar, mas existir de forma íntegra. E existir de forma íntegra neste mundo fragmentado é um ato de profunda coragem. Haverá momentos em que o cansaço baterá, em que você desejará ser apenas mais um, invisível, sem essa carga de impacto involuntário, em que o desejo de se recolher em si mesmo será imenso. E está tudo bem. Até mesmo a luz precisa de noites para se recompor. Mas lembre-se, sua existência é uma semente, uma lembrança viva de que é possível viver em verdade. Você nunca sabe quem está sendo profundamente tocado apenas por te observar sendo quem você é. Muitas vezes, o despertar acontece em silêncio, longe dos seus olhos. Você planta e a vida se encarrega da colheita. Há também aqueles que reconhecerão em você algo familiar. Almas que, mesmo sem palavras, sentirão que estão diante de um espelho luminoso, uma prova viva de que seus anseios mais profundos não são loucura, mas uma memória do que sempre foram. Com essas almas, o encontro será como reencontrar pedaços de si mesmo. Será leve, será intenso, será lar. Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E você, com sua presença sincera, é essa substância rara que provoca reações transformadoras. No entanto, é importante lembrar, você não é responsável pela transformação do outro. Você é apenas o convite. A escolha sempre será pessoal,
intransferível, sagrada. Cada alma tem seu próprio tempo, seu próprio caminho, suas próprias lutas invisíveis. E enquanto caminha, carregando sua verdade silenciosa, você vai aprendendo a arte mais delicada, a de ser presença sem exigência, luz sem cobrança, amor sem espera. Você vai se tornando cada vez mais inteiro em si mesmo, sem precisar da aprovação ou do reconhecimento externo para se validar. Essa autonomia espiritual é a marca dos que vivem em alinhamento com o self, dos que entenderam que a verdadeira força não é aquela que domina, mas aquela que sustenta, silenciosamente, o que é verdadeiro. E assim você segue, às vezes em meio à multidão, às vezes na solidão dos seus próprios desertos interiores, mas sempre irradiando, sempre semeando, sempre lembrando a cada passo que a luz que você carrega não é um fardo, mas um presente. Se o mundo ainda não souber como recebê-la, não diminua o brilho. Se alguns olhos se fecharem, continue sendo sol para aqueles que ainda estão aprendendo a abrir os seus. Sua existência já é, por si só, uma oração viva. Agora, respire, fundo mais uma vez. Sinta a gravidade suave da sua presença. Sinta a vastidão do que você carrega, sem precisar provar, sem precisar explicar. O que é verdadeiro se sustenta por si mesmo. Você é mais do que palavras podem dizer. Você é mais do que o olhar dos outros pode captar. Você é a manifestação viva de uma jornada interior que nem todos testemunharam, mas que o universo reconhece. E isso, querido ser, é mais do que suficiente. Existir em verdade é, de certo modo, viver em fronteira constante. Uma linha invisível entre o que você sente e o que o mundo está preparado para acolher. A liberdade que você carrega, essa liberdade que não é barulho, mas estado silencioso, de ser, incomoda aqueles que ainda se aprisionam em papéis e máscaras. Não porque você faça algo para desafiar, mas porque sua simples existência revela aquilo que eles lutam para não ver. A autenticidade é revolucionária. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos encontraremos em nosso caminho como destino, e você, sem buscar, torna-se muitas vezes esse destino encarnado, aquele que, por ser inteiro, confronta as metades partidas, aquele que, por ser livre, lembra a todos dos grilhões que ainda arrastam em segredo. Não é fácil sustentar essa posição. Em muitos momentos, o desejo de recuar, de se tornar invisível, de se encaixar para aliviar tensões, virá sorrateiramente. Mas há algo dentro de você, uma fidelidade silenciosa à sua alma, que simplesmente não permite mais trair a si mesmo, mesmo quando dói, mesmo quando isola, mesmo quando fere. Essa fidelidade não é arrogância, não é superioridade, é antes uma profunda humildade diante da própria essência. Você aprendeu, talvez de forma dolorosa, que não há paz verdadeira em se moldar para caber onde seu espírito não pertence. Você entendeu que se abandonar para ser aceito é uma forma sutil de autoaniquilação, e escolheu, com toda a coragem que isso exige, permanecer fiel a quem é. Essa escolha, porém, tem seu preço. Nem todos saberão como lidar com sua presença. Uns te idealizarão, te colocando em pedestais frágeis, esperando que você encarne seus próprios sonhos não realizados. Outros te rejeitarão, te criticando, tentando reduzir sua luz para algo mais confortável para eles. E é aqui que sua caminhada pede ainda mais maturidade. Entender que nada disso é sobre você. Não se trata de buscar aceitação nem de repelir o amor que vier. Trata-se de ser espaço. Um espaço onde o outro pode projetar o que precisa sem que isso te desestabilize. Jung falava sobre o poder dos arquétipos, essas imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo. Quando você irradia a verdade, você se conecta com esses arquétipos vivos. Para alguns, você encarnará o arquétipo do sábio. Para outros, do rebelde, do curador, do estranho, do ameaçador. E ainda que seja tentador querer controlar essas percepções, o caminho mais elevado é simplesmente permitir. Permitir que os outros vejam o que precisam ver, sem que isso defina quem você é. Permitir que os encontros sejam espelhos, não amarras.
permitir que a sua liberdade interna permaneça intacta, mesmo diante dos olhares distorcidos. Em meio a isso tudo, você vai percebendo algo precioso. A sua presença tem peso. Não um peso que oprime, mas um peso que ancora. Sua energia é como uma rocha silenciosa em meio à tempestade emocional do mundo. Para aqueles que estão prontos, essa rocha será abrigo. Para aqueles que ainda resistem, será obstáculo. Mas, em ambos os casos, você continuará sendo. E esse ser não exige esforço. Não pede permissão. Não necessita de aplauso. Ele simplesmente flui da sua conexão íntima com quem você se tornou. À medida que sua caminhada avança, você também começa a perceber que seu silêncio fala, que sua quietude transforma, que sua simples escolha de não entrar nos jogos de máscaras já é, em si, uma forma de ativismo espiritual. Você não precisa pregar, nem convencer, nem disputar espaços. Sua energia por si só já movimenta o invisível. É por isso que, tantas vezes, você sente o ambiente mudar quando entra em um espaço. As conversas se transformam, o clima se adensa. As pessoas se inquietam ou se aproximam com reverência silenciosa. Você é, sem querer, um catalisador de verdade. Mas lembre-se, catalisar é oferecer oportunidade, não impor caminho. Cada alma tem seu próprio tempo de despertar. E sua missão não é acelerar processos que ainda não floresceram. Sua missão é simplesmente ser fiel à sua vibração. Às vezes, a maior expressão de amor é permitir que o outro siga no seu ritmo, mesmo que isso signifique se afastar. Às vezes, amar é honrar a distância necessária para que o outro possa se reencontrar consigo mesmo. E você, com sua consciência cada vez mais desperta, sabe que a liberdade que tanto protege em si mesmo precisa ser estendida aos outros, mesmo aqueles que não compreendem, que julgam, que rejeitam, porque eles também estão, a seu modo, caminhando para casa. Cada alma em seu estágio de evolução merece respeito. Até mesmo, e principalmente, aquelas que ainda não conseguem lidar com a presença de quem já aprendeu a ser inteiro. Então você caminha, às vezes em meio a aplausos silenciosos, às vezes em meio a mal-entendidos, mas sempre com o coração ancorado na certeza de que não há retorno possível depois que se conhece a própria luz. A luz que você carrega é semente, é farol. É memória do que todos são em essência, mas que poucos ousam ainda reconhecer. E mesmo quando o mundo não entender, mesmo quando o reconhecimento não vier, sua alma sabe. Tudo está certo como está, porque viver em verdade já é, em si, uma oferenda, uma prece, um presente. E assim, na travessia silenciosa do ser, você compreende que a luz que carrega não é apenas uma bênção, é também uma responsabilidade sagrada. Não uma responsabilidade de salvar, de carregar o peso dos outros, mas de permanecer verdadeiro à sua própria essência, mesmo quando as marés da vida tentam te levar de volta às margens da ilusão. Carl Jung dizia que aquilo que está plenamente integrado dentro de nós irradia para fora sem esforço. Você não precisa fazer força para ser o que já é. Sua presença fala antes que qualquer palavra seja pronunciada. Sua energia antecede seu corpo. Sua alma marca os lugares por onde passa, deixando um rastro de possibilidade, a possibilidade de que é, sim, possível viver de forma autêntica, inteira, desperta. Muitos não entenderão. Alguns tentarão reduzir a complexidade da sua presença a rótulos simples, diferente, intenso, difícil. Mas sua alma sabe que há algo muito mais profundo em jogo. Você se tornou uma ponte entre mundos, entre o visível e o invisível, entre o que foi e o que ainda pode ser. Você se tornou lembrança viva de que existe algo além das máscaras, além dos papéis sociais, além das histórias repetidas. Você é prova de que é possível existir sem se trair. E mesmo que poucos possam expressar em palavras o que sentem perto de você, eles sentem, sempre sentem. Alguns se afastarão confusos ou irritados, outros se aproximarão tocados sem saber exatamente o porquê, e você aprenderá a abençoar ambos. Porque tanto a aproximação quanto o afastamento são movimentos legítimos da
Alma diante da presença da verdade. O seu campo vibracional não é neutro. Ele cura, provoca, expande. Não porque você deseje manipular ou influenciar, mas porque a coerência tem o poder de reorganizar tudo ao seu redor. Aonde quer que você vá, as estruturas invisíveis se movem, as máscaras tremem, as barreiras caem, e a liberdade, mesmo que apenas por um instante, sussurra nos corações adormecidos. Acorde. Sim, é um caminho solitário em muitos momentos, mas é também um caminho pleno, onde a solidão se transmuta em solitude. Aquela forma de presença onde você não sente falta de si mesmo, porque está inteiro. Você começará a reconhecer outros como você. Olhares silenciosos que se encontram e, sem palavras, reconhecem a mesma batalha travada na alma, a mesma luz lapidada no fogo da própria escuridão. Irmãos de jornada, mesmo que desconhecidos, no mundo externo. E quando esses encontros acontecerem, serão como respiros, pequenos lares no meio da travessia, confirmações sutis de que você nunca esteve verdadeiramente só. A verdade que você carrega é, no fundo, uma verdade coletiva. Você é apenas um dos muitos que vieram lembrar que somos muito mais vastos do que nos fizeram acreditar, que nossa essência é luz, mas também é profundidade, sombra, mistério. Ser íntegro em um mundo que valoriza a fachada é um ato de resistência silenciosa. É um voto de amor à própria alma. E você, ao escolher ser mesmo diante da incompreensão, torna-se guardião desse amor. Então hoje eu te convido. Honre essa luz. Honre essa travessia. Honre cada parte de si que você teve que resgatar no meio do caos. Honre cada silêncio, cada lágrima escondida, cada escolha de permanecer verdadeiro quando teria sido mais fácil se perder. Sua presença é medicina. Sua existência é oração. Sua caminhada é semente. E se alguma dúvida ainda persistir, se em algum momento a solidão pesar, lembre-se, existem outros caminhando também. Outros que reconhecem a linguagem silenciosa do ser. Outros que, assim como você, escolheram irradiar mesmo sabendo que nem todos estão prontos para ver. Continue, ilumine, expanda. O mundo precisa da sua verdade mais do que você pode imaginar. Se este vídeo encontrou eco no seu coração, te peço com toda delicadeza que curta, comente e compartilhe. Deixe aqui nos comentários. Eu honro a luz que carrego, para que juntos possamos reconhecer uns aos outros nesse vasto campo invisível que chamamos de vida. Que sua luz nunca se apague, que sua presença continue sendo farol para si mesmo e para aqueles que souberem sentir. Nos encontramos no próximo vídeo, nesta mesma frequência onde a alma respira e a verdade floresce. Até lá, querido viajante da consciência.